Bem, nesse vídeo nós vamos trabalhar a solução numérica de um EDO usando o método de Euler de primeira ordem, que é o primeiro método e mais simples que a gente tem. Para fazer ele, a gente vai utilizar aqui a fórmula geral, né, do método e também a fórmulazinha para primeira iteração, tá? Então, para fazer esse método, nós vamos utilizar aqui o novo y, ele vai ser o y inicial mais h vezes a função. Essa função deve ser o y' isolado, né? Então, você deve ter aqui a equação diferencial com y' isolado para ter sua função. Você vai ter o y inicial dado com o x inicial, que é o valor de a, e aí o seu objetivo é chegar na aproximação do y quando x for igual a b, que seria o valor final do nosso intervalo. Para fazer isso, a gente vai utilizar o cálculo do h com b menos a sobre n, assim como é feito também nas integrações numéricas, que as EDOs são só uma evolução da ideia da integração numérica, certo? A gente vai usar esse exemplo aqui para fazer a solução numérica. Esse primeiro duelo de primeira ordem é bem simples. Então, a gente vai ter aqui os nossos dados iniciais, que eu vou pegar os mesmos dados lá do problema que eu mostrei agora. Nós vamos colocar o n, que é a quantidade de pedaços, partições do nosso intervalo. A gente vai colocar o x inicial, que é o valor do a, o x final, que é o valor do b, e o y inicial. Chama de y inicial. Lembrando que o a é o x inicial, só para reforçar aqui. Inicial. E o b é o x final. É aquele que a gente quer fazer a aproximação. Então, nós vamos usar os mesmos dados lá daquele exemplo, para a gente fazer aqui. No caso aqui, o x inicial é 0, que é o y que a gente conhece é 1. Então, o x inicial igual a 0, o y inicial igual a 1. No caso, ele quer no intervalo 0, 1, ou seja, o nosso x final, que é o b, vai ser igual a 1. E ele quer com n igual a 5, então 5 partições do intervalo. A gente vai fazer inicialmente com n igual a 5, só para visualizar direitinho o que a gente vai fazer. Depois a gente faz um n maior para a gente testar melhores soluções, tá? Deixa eu só formatar aqui rapidinho. Pronto. Então a gente vai ter os nossos dados e a gente vai começar a colocar aqui os nossos índices e os valores de x. Aqui nós vamos fazer os nossos dados na forma horizontal, né, a nossa resolução. Então, eu vou fazer os índices todos numa linha, assim como eu vou fazer os valores de x também todos em uma linha aqui, tá? Então, eu vou botar aqui o índice 0 para começar. Depois do 0, a gente vai colocar o índice anterior mais 1, que é o 0, mais 1, para ele fazer a sequência. E aí aqui vai uma observação importante, porque aqui no caso da planilha do LibreOffice, tem versões mais antigas que eles usam uma quantidade de colunas menor, e tem versões mais atualizadas que eles já usam a mesma quantidade de colunas que a planilha do Excel. Eu vou copiar aqui para ver quantas que ele está fazendo, e se ele estiver fazendo muitas, a gente vai fazer uma diminuição disso, tá? Então, copiei aqui o meu índice, né, com a fórmula do anterior mais 1. Vou apertar Ctrl Shift, deixa eu pegar aqui o meu teclado, para vocês saberem exatamente o que está sendo feito. Então, aqui, depois que eu copio, né, essa fórmula, vou segurar o Ctrl Shift e vou apertar aqui para o lado. Depois é só colar, Ctrl V, e ele vai fazer os demais índices. Então, aqui no caso, essa planilha está fazendo exatamente a mesma quantidade que a planilha do Excel vai fazer, que são 16.382 índices. Isso não é interessante para a gente, porque
Como são muitos índices, quando a gente for fazer todos os métodos, ele vai fazer muitas repetições do cálculo. Isso provavelmente vai fazer com que o tempo de processamento seja muito grande, ou dependendo do processador do seu computador, ele não vai nem completar esses cálculos e acaba fechando a sua planilha. Então, não vamos usar esses 16.382 índices. Eu vou retornar aqui para ele fazer menos. Eu vou até uma coluna aí, sei lá, A a Z, mais ou menos. Pronto, aqui nessa A Z aqui, aliás, desculpa, até A a Z. Deixa eu ir aqui que é mais rápido. Né? Vou botar aí uma quantidade bem grande, né? Para que ele também tenha uma quantidade boa de aproximações. Está demorando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Vou fazer até uma Z, pronto, aqui. Vou pegar aqui até a A, ver quanto é que dá. Pronto, botei até aqui a coluna ZZ. Nessa coluna ZZ eu vou botar, sei lá, alguns tracinhos aqui, só para virar uma barreira, tá? Vou botar aqui 3 tracinhos e vou puxar isso aqui para várias linhas aqui. Vou botar bastante, porque ele vai virar uma barreira, tá? O que essa barreira vai fazer? Ela vai impedir que a gente vá até aquele 16.382. Então você vai até uma quantidade bem grande, eu acho que esse ZZ já vai dar uma boa quantidade. Deixa eu copiar agora aqui para ver como é que vai ficar. Se eu achar que ainda ficou pouco, depois eu aumento aí a minha barreira para ele fazer mais, tá? Então, de novo, vou copiar aqui o 1, Ctrl Shift para o lado e vou colar. Aí percebam que agora ele veio só até a minha barreira, ó. Aqui ainda está pouco, tá? 700, ainda estou achando pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho essa minha barreira. Ao invés de ser na ZZZ, e vocês só fazem quando chegar na barreira certa, tá? Vou botar aqui até a ZZ. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pronto, aqui já deu. Eu vou botar até a ZZ. Pronto, aí aqui eu vou inserir a minha barreira. 2, 3 tracinhos. Arrasto aqui para baixo. Bastante, tá? Porque a gente vai precisar de muitas linhas nas outras. E aí eu vou voltar lá e vou fazer de novo. Ó. Aqui no índice 1, vou copiar, Ctrl Shift para o lado e vou colar. Pronto, agora tem 1.376, já é uma quantidade boa. Lembrando, como eu falei no início, para as versões mais antigas do LibreOffice, ele só vai até 1022. Aqui já está até fazendo mais do que essas versões mais antigas. Se a sua estiver indo só até 1022, for o máximo, não tem problema. Deixa até o 1022 mesmo, que não vai ter problema. E aí nós vamos fazer agora os valores do x. O x inicial vai ser igual ao valor do a, né? O x inicial que está aqui em cima. E a partir do próximo valor de x, a gente vai colocar uma condicional. Porque, na verdade, a gente botou esses 1.376 índices aí, mas, na verdade, mesmo a gente não vai fazer até ele. A gente vai fazer somente até onde indicar o n. Então, se o n for 5, ele só tem que fazer até aqui. Se o n for 8, só precisa fazer até aqui. E assim por diante. Então, a gente vai botar o condicional para a planilha saber até onde tem que ir. Então, a gente vai colocar aqui igual, assim, abre parênteses. Então, eu quero que vá até o índice. Depois do índice, eu não quero que faça mais nada. Então, eu vou dizer que se o índice que eu estou fazendo agora for maior do que o valor do n, então, ele vai ficar vazio, aspas, aspas. Caso contrário, se o índice não for maior do que o n, aí ele vai fazer o que é para fazer, que no caso aqui é simplesmente fazer o x anterior mais o h, que aliás a gente nem fez ainda, né, o h. Eu vou deixar aqui essa condicional, vou copiar ela, e antes disso a gente vai fazer aqui o valor do h. Vou botar o h aqui do lado do x inicial e do y inicial, porque ele depende desses valores, né, do a e do b, para ser feito. E aí que eu vou botar a fórmula do h, que é o b, entre parênteses, menos a, fecho parênteses,
dividido pelo valor do n. Então, esse é o nosso valor do H. O H é sempre B menos A sobre N. Valor do B menos valor do A, tudo entre parênteses, dividido por N. Pronto, agora com o H calculado, aí agora sim nós vamos fazer lá o valor do X. Vou até fazer de novo, condicional, para quem não tiver feito ainda, eu pego a ideia, saber como fazer. Então, a gente vai botar aqui, ó, igual a si, abre parênteses, deixa eu aproximar aqui para todo mundo ver. Então, igual a si, vou verificar se o índice aqui de cima é maior do que o valor do n que está aqui nos dados. Ponto e vírgula, se for, não é para fazer nada, fica vazio, aspas duplas. Caso contrário, ponto e vírgula, aí vai pegar o x anterior e vai somar com o valor do h. Aí aqui algumas observações. O valor do h é sempre o mesmo, então vou fixar o valor do h. No seu teclado você pode botar o cifrão antes do C e depois do C, ou apertar o botão F4, que é o atalho direto para fixar os dois. Então o H deve ser fixo. Além disso, o N também é o mesmo sempre. O N é igual a 5 aqui e não sair daqui. Então o N também deve ser congelado, deve ser fixo. Então você vem aqui também nessa célula B2, que aqui representa o N, e fixa ela. Outra coisa que a gente vai fazer, isso aí para futuros métodos vai ser importante, é colocar um cifrão aqui na frente desse 7. O que significa isso? Significa que eu estou fixando sempre a linha do índice como sendo a linha 7. Isso vai ser muito importante para a gente, porque quando a gente for levar esses condicionais para outras células, é importante que ele lembre que sempre tem que ser na linha 7 que vai pegar o índice. Eu não vou colocar o cifrão aqui na frente do C. Por quê? Porque essa coluna do índice ela vai mudando. Pode ser a coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. Mas a linha do índice é sempre a mesma. Então é importante deixar ela fixa. Tá? Então ficou, se o índice com a linha 7 fixa for maior do que o N todo fixo, então, ponto e vírgula, aspas, aspas. Se não, ponto e vírgula, você vai pegar o valor do X anterior e vai somar com o seu valor do H fixo, tá? Todo fixo. Pronto, dá o Enter, está calculado aí o seu valor de X, você copia e aí mesmo que você fez ali com o índice, né? Você vai segurar o Ctrl Shift para o lado, ele vai lá até a sua barreira, ó, e lá na sua barreira você cola, que ele vai fazer até aquele valor. Professor, não apareceu nada. Não apareceu porque o N aqui é maior do que o índice. Né? Se você voltar lá para o comecinho, ó, ele foi só até o índice 5. E aí no índice 5, no 6 em diante, ele já não aparece mais. Mas se você mudar nos seus dados o N lá para 8, por exemplo, ele já atualiza, ó, ele já vai até o índice 8. E percebam que no índice 8 vai terminar exatamente no valor do B. Então está fazendo tudo corretamente. Vou voltar aqui o meu índice para o 5. E aí nós vamos agora começar o método de Euler de primeira ordem. Nesse caso, o método de Euler de primeira ordem, ele vai utilizar o próprio valor do x, que está aqui em cima, então eu vou só repetir esse valor do x, mas é importante ter lá em cima, depois fazer aqui embaixo, porque isso vai ser utilizado também em outros métodos. Vou colocar aqui o valor do y, lembrando que o y é a nossa aproximação. Vou fazer a f do xy. A f do xy. Pronto, é isso que a gente precisa para montar aí a nossa resolução. Eu preciso do y, do h, que já está calculado, e da f do xy, que vai depender do x e do y. Então, esses são os nossos valores aí necessários para fazer o método de Euler de primeira ordem. Tá? Vou botar aqui uma cor só para dar um destaque. Vou botar aqui a cor também nesses outros. E aí eu vou botar uma cor aqui também para destacar quem é a nossa solução, que são os valores de y. Vou botar aqui de roxo. E quem é o nosso f de xy. Também vai ser importante destacar ele, porque ele é uma célula que sempre vai estar mudando a depender do problema. Vou botar ele aqui de azul, para ficar bem destacado.
E aí a gente vai ter os nossos y's, que vão ser os nossos resultados, né? Só lembrando que o y são os resultados que a gente está interessado. E o f de xy vai ser os nossos, as nossas funções quando o y' estiver isolado. Vou diminuir um pouquinho aqui, pronto. Então, pronto, aqui nós vamos ter os nossos resultados das nossas aproximações e na f de xy a gente vai ter os valores da função. Vou botar aqui logo, deixar para botar só nesses primeiros, que aí depois quando a gente puxar ele já vai aparecer. O x não tem muito o que fazer porque a gente já fez ele aqui em cima, só tem um detalhe importante, que vai ser importante para os outros métodos, que é você pegar igual ao x de cima, que está calculado aqui em cima, e você colocar um cifrão na frente do 8, pelo mesmo motivo que a gente coloca o cifrão na frente aqui do 7. Então eu vou botar um cifrão aqui na frente desse 8. Ele vai pegar o valor do x com esse cifrão na frente, porque a linha do x vai ser sempre essa linha 8 aqui, tá? Depois você vai fazer o y inicial, que é o lá dos dados, esse fixo, porque ele é sempre o mesmo aqui dos dados. O x não é fixo porque ele vai mudando coluna a coluna, então a gente vai fazendo novos valores de x. A gente fixou só a linha, para essa linha do x estar sempre fixa. Isso aqui é muito importante, tá? Botar esse cifrão aqui na frente. Assim como é importante fixar o seu y inicial para ele pegar corretamente. Depois você vai fazer a f de xy, que é de acordo com o seu problema que você estiver resolvendo. Você vai ter lá o y isolado, se não tiver, você mesmo vai isolar. E aí você vai pegar essa fórmula, aqui no caso x menos 2y mais 1, para fazer essa fórmula da função. Aí a gente vai fazer igual o x, que já está aqui em cima, menos 2 vezes o y, que também está aqui em cima, mais 1. Pronto. E aí ele calcula a f do xy. Depois você puxa aí a f de xy para o lado, puxa o x para o lado também. A única coisa que vai mudar é a fórmula do y. Aí aqui tem uma coisa importante, tá? Mesma forma que eu botei condicional aqui no x em cima, eu vou botar condicional aqui no y, o mesmo condicional. Inclusive, basta você entrar no do x, copiar aqui o igual até o ponto e vírgula, depois das aspas. Aí você copia, e aí você entra aqui na do y e cola. E aí você já tem o condicional. Lembra que eu fixei lá a linha 7 e o n? Então isso aqui é muito importante para a gente, tá? Então você vai inserir esse condicional aqui nos resultados do y e depois você vai botar a fórmula do método de Euler de primeira ordem, que é a fórmulazinha que a gente comentou no começo, né? O y novo, o y mais 1, é o y anterior mais h vezes a f, ou o y1 é o y0 mais h vezes a f do x0 e y0, que são os valores anteriores. Então a gente vai botar essa fórmula aqui. O novo y vai ser o y anterior, que é o y do índice 0, mais o h, que deve ser fixo, aí você aperta o F4, vezes a f anterior. Você pega o y anterior, você pega a f anterior com h fixo. Pronto, e aí está feito o resultado do seu novo y. Antes de você copiar isso e puxar para as demais, é importante também que esse mesmo condicional que você pegou aqui, ó, até o ponto e vírgula, depois das aspas, você coloque na sua f de xy, também para que ele faça somente até o índice que precisa. Então, bota essa mesma condicional aí na frente da f. E até uma sugestão para as próximas, você pode puxar essa célula que está com a condicional aqui para o lado esquerdo da f, para ele também ficar com a condicional certinha nos locais corretos, tá? E é muito importante aqueles cifrões que eu falei, do 7 e fixar o n, tá? Pronto, copiou aí a sua condicional, puxou aqui para o lado a f, para a esquerda, para ele também pôr a condicional. Você seleciona essas três, x, resultados, e a f de xy, copia, e aí o mesmo que a gente já fez antes, né? Ctrl Shift para o lado e cola, né? Ctrl V.
Pronto, aí ele fez todos os cálculos do método de Euler de primeira ordem. E aí, para finalizar a nossa resolução, a gente vai colocar também a solução automática. Vou botar aqui a partir dessa coluna H, que a gente vai usar esse espaço depois para fazer macros. E aí eu vou botar aqui as minhas soluções. No caso, por enquanto, é só do Euler de primeira ordem. Vou mesclar aqui essas duas células para ele pegar aí todo o nome. Vou deixar logo mesclado para os próximos, porque os próximos também vão usar a mesma ideia. Vou mesclar aqui as duas soluções. Vou deixar duas células mescladas aqui para fazer os resultados, para ficar uma boa quantidade de casas decimais aparecendo. E aí eu vou colocar aqui a minha fórmula para puxar a solução lá dos resultados do y. Essa fórmula que a gente vai colocar aqui, ela é muito importante porque ela vai ser utilizada para os outros depois também, tá? Então é importante você já deixar aí a fórmula já esquematizada para o que vai precisar depois. Bem, para fazer isso a gente vai botar índice. O comando índice vai pegar todos os resultados do y, que é a linha 12. Você pode clicar lá na linha 12 ou escrever aqui, né? 12, 2.12, que ele pega toda a linha 12. Se a sua linha dos resultados do y for outra, você vai pegar aí as linhas do resultado do y, né? O número dela. Ponto e vírgula, comando corresp. Esse comando corresp vai pegar o valor do n, que está aqui, ó, fixo, ele é sempre o mesmo, ponto e vírgula, e vai olhar na linha do índice, que no caso é a linha 7. Você pode clicar em cima da linha 7 ou escrever 7, 2.7. Nesse caso, você também tem que fixar essa linha 7, e aí para fixar você bota um cifrão na frente de cada 7. Pronto, e aí ele ficou com a linha 7 fixa, o n fixo, e só a linha 12 variando. Essa linha vai variar porque dependendo do outro método onde estejam os valores do y, você vai pegar a linha correspondente dela. Então pronto, aí está a nossa solução aí do método de Euler de primeira ordem. Vou só botar aqui o mesmo cor que eu botei ali embaixo. E você tem aí o método de Euler de primeira ordem com a sua solução dada. Se você quiser testar, por exemplo, n igual a 10, 20, até 1376, né, que é o nosso n máximo lá, você pode testar aí que vai dar a sua solução cada vez melhor. N igual a 10, aí já vai aparecer outra solução. N igual a 100, n igual a 1000, n igual a 1376, que é o nosso n máximo. Inclusive, você pode deixar aqui um asterisco, né, informando isso. O n máximo é 1376. Então, é importante deixar aí claro isso, porque quando você for fazer o valor do n, né, você não pode passar desse valor, senão os valores vão ficar errados. Vou deixar aqui marcado até de vermelho, para destacar aqui que é o valor máximo do meu n, tá? 1376. Ok? Então é isso. Aí é o método de Euler de primeira ordem, um método inicial para a gente só começar a trabalhar a nossa planilha. Depois nós vamos ter outros métodos que são mais interessantes e aí vão utilizar toda a base dessa planilha do método de Euler de primeira ordem. Então, espero que o vídeo aí ajude vocês a montarem essa base. E aí, qualquer dúvida, volta o vídeo, faz devagar, que vai dar certo, ok? Então, até o próximo vídeo.